Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgia de nervos periféricos e hoje eu vou falar um pouco sobre o tratamento da síndrome de Guillain-Barré. Muito bem, síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica relativamente comum. A gente vai identificar mais assim, em um ambiente de pronto-socorro, em ambulatório de neurologia. Esses pacientes eles têm uma doença, que tem uma característica mais imunológica, que tem anticorpos que atinge a bainha de mielina dos nervos periféricos, em algumas vezes os axônios desses nervos, e produzindo uma doença que é caracterizada pela fraqueza progressiva dos membros superiores, dos membros inferiores, e que evolui em alguns casos para os membros superiores também. O paciente pode deixar de caminhar, ou conseguir pegar os objetos, utilizar a mão, em casos mais graves. E em uma fração dos pacientes, eles podem inclusive evoluir com insuficiência respiratória pelo comprometimento do nervo frênico, que é o responsável pela inervação do diafragma. Muito bem, então um paciente com a doença dessa natureza, ele vai ser internado e ele vai ter que ter alguns cuidados ali, clínicos ali, com o intuito de evitar complicações. O paciente é imobilizado, ele vai ter que estar fazendo uma fisioterapia, ele vai ter que tomar realizar uma profilaxia de trombose venosa profunda, que é feito na maioria das vezes por meio de meias pneumáticas, ou por meio de heparina, que é injetado no plano subcutâneo, com o intuito de deixar o sangue mais fino e evitar esse tipo de complicação, que pode ser identificado em outros pacientes também, que estão muito tempo imobilizados no leito. E além disso, vai ter que ter um suporte ventilatório para aqueles pacientes que têm uma insuficiência respiratória muito grave. Alguns deles, inclusive, eles vão necessitar de uma intubação endotraqueal para dar um suporte ventilatório até uma melhora do quadro clínico. E mais um tratamento específico da doença, ela só tem duas possibilidades. A gente tem a imunoglobulina humana, que ela deve ser administrada o mais rápido possível, porque cada dia que vai passando o processo imunológico, esses anticorpos se ligam aos alvos lá, que são a bainha de mielina especialmente, e vai degradando, então lesando o nervo. Então quanto mais tempo passa, mais nervo, mais fibras são lesadas, e algumas, pelo tipo de lesão que pode ser muito grave, elas não conseguem mais se regenerar. Então essa imunoglobulina humana usualmente vai depender da fonte. Ela é utilizada em torno de 5 dias para o paciente, e o efeito dela vai, como se diz, barrar, vai reduzir esse processo inflamatório que está acontecendo ali, evitando a progressão da doença. A outra possibilidade, que é tão boa quanto é o paciente tomar a imunoglobulina, é um tratamento hematológico, que é a plasmaférese, que a plasmaférese é como se significasse troca plasmática, na qual o sangue ele é lavado, e aí dessa forma ele vai retirar aquelas imunoglobulinas, que são proteínas, que são anticorpos do sangue. Então esses anticorpos nocivos, eles são retirados da corrente sanguínea, então promovendo com que o paciente não tenha mais aquele processo inflamatório ali que está atingindo as fibras nervosas do paciente. Então o paciente que tem síndrome de Guillain-Barré, uma vez que é feito o diagnóstico, o mais precocemente ele deve ser submetido a um desses dois tratamentos definitivos, para evitar a possibilidade de uma sequela ali decorrente da doença. Então a gente tem que, sempre que identificado, tem que proporcionar ao paciente essas terapias o mais breve possível. Então isso que eu queria passar para vocês. Tudo de bom e até um próximo vídeo. Aquele abraço.